Olá, queridos companheiros e queridas companheiras. Mais uma vez nos encontramos juntos para podermos refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, todos envolvidos por esses irmãos espirituais também, e que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para juntos refletirmos esses ensinamentos. Bom, antes de nós iniciarmos, né? E de eu iniciar a leitura, o nosso tema hoje, quem estará com vocês, né, conosco, falando sobre esse assunto, serei eu. Então, vamos juntos fazer uma leitura para nos conectarmos a essa espiritualidade benfeitora que já se encontra preparando esse ambiente harmonioso, esse ambiente cheio de luz. A nossa leitura hoje é na construção da fé, do livro Mãos Marcadas, Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na construção da fé. A grande jornada começa de um passo. Os grandes espetáculos de alcançam iniciação justa na alfabetização e na ginástica. A natureza jamais altera os princípios de sequência em que confere plena execução às leis do Senhor. Assim também, no campo espiritual da vida, é imprescindível recordar que nunca removeremos as montanhas da dificuldade fora de nós, sem superarmos as pedras que nos afligem por dentro. Lembremos-nos de que o edifício mais complexo é formado de insignificâncias numerosas, e saibamos erguer tijolo a tijolo as paredes do nosso santuário de confiança indestrutível. Para isso, é preciso fixar as próprias forças no trabalho de nossa autoeducação dia a dia, convertendo os pequenos obstáculos de nossa vida interior em recursos de nosso aperfeiçoamento. Nem sempre somos chamados às demonstrações públicas de cultura e sublimação, mas todos encontramos no curso das horas incessantes ocasiões de treinamento para a construção do templo da fé viva em nossa alma. Tropeços escuros ameaçam-nos a ascensão do espírito. Aqui é a palavra contundente que nos fere o magoa. Ali é a ingratidão que nos visita na forma de impermeabilidade ou indiferença. Agora é a maledicência que nos tenta leviandade. Mais tarde é a sugestão das trevas inclinando-nos à perturbação e ao crime. Hoje é o parente que se transforma em verdugo de nosso coração. Amanhã é o amigo que deserda de nossas esperanças melhores. Aqui é um diretor áspero e cruel, mais além é um subordinado que nos induz à amargura e ao desequilíbrio daqueles que mais amamos. Depois será a enfermidade, martelando-nos a resistência moral. Indispensável amar, crer, esperar e tolerar sempre. Guardemos serenidade e avancemos para diante. O mundo é a casa de Deus, a humanidade é a nossa família e o burilamento de nossa própria personalidade ainda é o trabalho essencial a fazer. Edifiquemos a compreensão e a bondade dentro de nós, servindo, ajudando, elevando, esquecendo todo o mal e criando a simpatia e a cooperação ao redor de nossos passos. Seremos surpreendidos pela claridade da fé, que a maneira de bênção do céu virá esclarecer-nos o coração, iluminando-nos a vida.
Emmanuel. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa oração, nos colocando na melhor posição para cada um de nós. E deixar que os nossos corações, os nossos pensamentos sejam envolvidos por essa espiritualidade benfeitora que há muito prepara este ambiente, nos prepara para juntos podermos nos harmonizar, para nos conectarmos com este evangelho de luz e compreendermos um pouco desses ensinamentos que Jesus nos trouxe, ensinamentos e exemplos tão importantes para nosso crescimento espiritual. Que todos juntos possamos doar melhor dos nossos pensamentos e sentimentos aos nossos irmãos desse orbe terrestre, aos corações sofridos, aos corações ainda que se sentem endurecidos e incompreendidos. Que o amor do nosso Pai envolva cada um deles, sejam eles encarnados ou desencarnados. E que a cada dia, quando orarmos, quando pensarmos, possamos enviar a todo esse orbe terrestre o melhor de nós. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje quem vai estar, né, como eu já falei com vocês, sou eu, falando do tema Fé Viva. E esse tema é muito importante, porque nós temos que, a princípio, entender o que é a fé. O que o Espiritismo nos traz para mostrar aí o que é a fé, como eu tenho que viver, como eu tenho que entender, como eu tenho que partilhar essa fé. E o que é essa fé viva? Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós vamos fazer é entender o que a doutrina espírita ela nos traz para o nosso entendimento sobre a fé. O que a gente, através de Emmanuel, trouxe? Então, a gente foi lá no livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 6, Fé. E lá é nos trazido o seguinte: fé é a força que nasce com a própria alma, a certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, engrenando-se de renovação que abarcam a natureza. Então, o Emmanuel nos mostra que a fé ela está dentro de cada um de nós. É a certeza que nós temos na sabedoria infinita do nosso Pai. Essa sabedoria da nossa própria existência, da nossa própria vida. Então, está dentro de cada um de nós, dentro de cada coração, dentro de cada ser. E ele deu um exemplo, né? É como um cristal que está ali, um pedacinho quebrado, e pouco a pouco ele vai se recompondo de uma forma simples, para, no final, ganhar toda a sua beleza, né? Todo o seu valor, não o valor material, mas aquele valor sublime para o nosso Pai, aquele valor de filho amado. Assim como também a árvore, uma obra da criação.
quando ferida, um galho quebrado, vai devagar se restabelecendo, porque a natureza, ela vai se recompondo, ela vai se reestruturando, porque assim é a lei divina. Todos nós temos essa oportunidade. Todos nós temos o nosso valor perante Deus, perante a criação. E aí a gente continua, né, percebendo que a fé, ela está dentro de cada um de nós. Mas como trazer essa fé, fazer com que ela seja uma fé viva, uma fé que vai brilhar, que vai alcançar corações, que vai me fazer, principalmente, a cada dia melhor. Então a gente foi lá em Tiago, na carta de Tiago, né? E aí nós temos lá os estudiosos, e eu peguei no estudo do Evangelho que Saulo César fez com colaboradores, onde ele estuda o Evangelho e ele estuda essa carta. Lá é o Apocalipse, né? Está em Apocalipse e as cartas universais. Então tem a carta de Tiago, que é só uma carta, né? Com 5 capítulos e 108 versículos, se eu não me equivoquei, isso mesmo. E no capítulo 2, Tiago nos fala o seguinte, gente, uma outra coisa que é interessante, os estudiosos, eles não sabem ao certo quem é esse Tiago. À primeira vista, a gente imagina que seja um apóstolo de Jesus, mas não temos essa confirmação, porque na época Tiago era um nome comum. Então, parte do princípio que seja, né, um espírito que teve conhecimento dos ensinamentos do mestre, mas não necessariamente é o apóstolo Tiago. E aí a gente foi lá nessa carta de Tiago, no capítulo 2, e a gente vai pegar alguns versículos. A gente vai ler do 2 ao 14, do 2, capítulo 2, dos versículos 14 a 17. Né? E nós vamos comentar, e depois a gente vai ler mais um versículo. Bom, começa-se assim. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E sem falta de mantimento cotidiano. E alguns de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, para o nosso entendimento, ele é importante porque Tiago nos mostra que a fé, ela não é sim um momento de contemplação. Nós sabemos, sim, que a fé, ela é de extrema importância. Só que ela tem que ser uma fé viva. E para que a nossa fé seja viva, para que ela se manifeste, para que ela construa em nós, né, melhores valores, ela tem que estar com o trabalho, com as boas obras. E é isso que o Tiago vem nos dizer, que nós temos que trabalhar não só para o próximo, mas também para nós. Na mensagem que nós lemos, Construindo a Fé, a gente vê que Emmanuel nos fala desse trabalho interno que nós temos que fazer. Desse trabalho
que nós temos que ter para que a gente consiga domar as nossas más inclinações, para que a gente consiga, sim, criar melhores valores, domar aí o nosso egoísmo, a nossa incompreensão, a nossa intolerância. Porque sim, somos espíritos ainda num processo evolutivo. Já melhoramos muito? Claro, mas temos uma caminhada longa pela frente. E essas reflexões que nos são trazidas desses irmãos, e aí não só Tiago, mas Emmanuel, Joana, né, com a colaboração de Divaldo, de Chico, Raul Teixeira, Dona Ivone, entre tantos irmãos que se colocaram naquela posição de médiuns para nos trazer esse olhar, para nos trazer entendimentos que talvez nós não estivéssemos ainda preparados, que nós não estivéssemos ainda prontos a entender e a aceitar. Temos dificuldades com outros tantos ensinamentos, outros tantos entendimentos. Felizmente, nós temos aí todo esse apoio, todo esse amparo que a doutrina espírita vem nos trazer para clarear a nossa mente. Ela nos mostra lá no capítulo 9, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a fé transporta montanhas. E como é que a fé vai transportar montanhas? É claro que é um sentido figurado, porque a fé, ela não é palpável. Ela é uma coisa ainda que está se construindo em nós, apesar dela estar dentro de cada um de nós. Mas que a gente tem que ir despertando, e a gente vai despertando essa fé à medida que a gente vai aprendendo nas nossas caminhadas a servir ao outro, a servir os nossos irmãos. Então, nós não podemos deixar de estudar, deixar de trabalhar, né, de servir. Então, o nosso trabalho, ele pode ser o trabalho remunerado, que nós precisamos, nós temos, né, dentro do Livro dos Espíritos, falando da lei de trabalho, mostrando quão importante é o nosso trabalho para a nossa sobrevivência, porque o trabalho é que nos deixa aí mais fortes. Ele desenvolve o nosso intelecto. E é no desenvolvimento da nossa inteligência que nós vamos desenvolvendo o nosso sentimento. É aquela observação que a gente faz das duas asas, né? Que é a inteligência e o sentimento, para que nós nos equilibremos, não só racional, que é importante, mas também sentimental, e colocando os dois num equilíbrio, para que a gente possa agir da melhor forma, agir dentro das leis de Deus. Leis essas que nos são importantes para a nossa caminhada. Leis que foram nos trazidas, que são imutáveis e que vão fazer com que a gente se construa como espírito melhor. Então, a fé, ela é extremamente necessária. Saber que está dentro de nós, que nós temos a oportunidade de construir, de se melhorar. Assim também, como nós vamos ter o trabalho, as obras. Então, é através de tudo isso que a gente se constrói, caminha. Mas manter essa fé viva é estar a serviço do nosso irmão, trabalhar em nós e ter a melhor das intenções para que a gente possa aí, criar no coração dos nossos irmãos esse amor, esse olhar de amparo, de gratidão por tudo que a gente faz.
E o importante é nós sabermos que mesmo nas nossas dificuldades, que mesmo nas nossas maiores dores, nós estaremos em aprendizado. Então, nós não teremos as nossas dores tiradas só porque a gente está estudando, a gente está aprendendo. Não. É necessário que a gente se repare aí com as leis divinas. É necessário aí que a gente se repare conosco mesmo, com os nossos irmãos. Então, o trabalho, ele nos faz entender a dor dos outros, do nosso próximo, dos nossos irmãos e também valorizar cada vitória que nós temos na nossa caminhada. Valorizar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Olha quão abençoados nós somos. Temos a oportunidade de estarmos nesse momento tendo essa reflexão. Se nós colocarmos essa reflexão na nossa caminhada e conseguir aí irmos nos modificando, colocando valores melhores dentro de nós, nós vamos aí construir um dia melhor que o outro. Não temos condições de correr para tudo isso, porque tem que ser bem estruturado, tem que ser bem modificado, não pode ser só falado. Tem que ser uma mudança interna, realmente uma mudança de valores. E aí a gente vê, meus irmãos, né, como o Tiago nos disse, né, que a fé sem obras, ela é morta em si mesma, é para nos mostrar que é necessário um trabalho constante. E aí a gente busca também Emmanuel, lá no livro Intervalos. E Emmanuel, ele nos fala o seguinte, ele nos fala na mensagem, trabalha sempre. O quê? Que por mais inquietante se revele a estrada terrestre aos nossos olhos, nós não podemos duvidar que o trabalho é o verdadeiro instrumento que vai nos libertar. Porque a fé que não age, ela é um entusiasmo, uma alegria inoperante. A caridade que não se movimenta nas boas obras, ela é um campo ornamentado de verdura inútil. Né? E aí, isso é uma verdade. Por quê? Porque se a gente tem fé e fica única e exclusivamente numa vida contemplativa, nós não vamos executar, né, esse brilho que está dentro dos nossos corações. Nós não vamos compartilhar com os nossos irmãos, né, esse brilho que nós estamos conseguindo. Então, a nossa fé, ela simplesmente, ela vai ser uma fé estacionária. Essa luz que nós conseguimos colocar dentro de nós vai ser uma luz parada. Ela não vai ajudar a ninguém, porque nós não vamos compartilhar com os nossos irmãos essa luz que a gente tem. É como se nós tivéssemos todo o conhecimento do Pentateuco, ou que nós tivéssemos todo o conhecimento do Evangelho de Jesus, tendo ali o caminho para seguir. E nós não compartilhássemos isso com o nosso irmão. Vamos dar um exemplo mais claro. Jesus. Jesus é um espírito puro, espírito crístico, o único espírito puro que encarnou aqui na Terra. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele está sempre ao nosso redor. Ele está sempre nos protegendo. Se ele tivesse tudo isso, ele encarna na Terra e não nos ensina nada. Nós sabemos que ele tem uma bagagem espiritual enorme. Ele está muito acima do que nós podemos, no momento, ainda conceber e entender. E aí Jesus encarna aqui
e não nos ensina nada. Ele não compartilha conosco o que ele aprendeu, o que ele vivenciou. Então, de que serviria tudo isso? É claro que é um exemplo só para a gente sentir, né, a importância de nós compartilharmos essa luz que nós vamos aí devagar trazendo para dentro de nós. E essa luz só vai poder brilhar quando ela conseguir iluminar os corações dos nossos irmãos. Quando nós conseguirmos levantar a alma, quando nós conseguirmos ajudar aquele nosso irmão nesse processo de evolução, nesse processo de construção dele. Então, é compartilhar o pouco que nós temos. Nós não podemos nem precisamos esperar chegarmos num patamar de evolução como Jesus, esperando encarnar para ajudar os nossos outros, os nossos queridos. A caridade, ela tem que ser aquela caridade pautada no bom trabalho, na doação ao próximo, seja da forma que nós pudermos. A gente vive numa sociedade. Não adianta a gente se esconder disso, ficar numa ilha cultivando. Porque será que quando nós viermos para o convívio dos nossos irmãos, onde nós testamos todos os nossos conhecimentos, a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor, será que nós vamos conseguir aí ter aprendido algo estando num processo de isolamento? Então é importante, meus irmãos, que a nossa fé ela seja viva, a gente tenha que estar junto com essas boas obras da nossa caminhada. Obras essas que podem e devem ser simples, de acordo com cada um de nós. E não aquelas obras enormes, psicografar tantos livros como fez Chico, como Divaldo, que criou também, além da psicografia, a Mansão, Caminho, Raul Teixeira, outros tantos irmãos que a gente não vai citar, mas que mantêm consigo um trabalho maravilhoso. Nós temos a missão de se doar e de servir aqueles que estão mais próximos de nós, de doar o nosso coração, o nosso tempo e a nossa atenção àqueles que estão próximos. Não ficar esperando obras mirabolantes. O tempo vai passando. A cada dia somos chamados para uma construção, para um aprendizado. A cada dia nós vamos aí tendo a oportunidade de crescimento. Então é importante que nós possamos aproveitar tudo isso. Todas as vezes que nos chega algo que nós não compreendemos, sim, que nós nos vinculemos ao mais alto, buscando aí o amparo, o apoio, para que a gente possa sempre entender de uma forma mesmo que limitada o que está nos sendo trago. E aí a gente pega, né, o versículo 18 de Tiago e fala assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que que isso quer dizer? E a gente novamente, né, busca Emmanuel no livro Intervalos, e tem, né, no capítulo Fé, Trabalho e Merecimento, em que ele fala o seguinte: trabalhemos hoje para merecer o amanhã. É nesse programa de crescimento espiritual para a eternidade em que a fé viva será a luz do Senhor, brilhando no templo da nossa alma, valendo-se do divino combustível de nosso próprio coração. Então, atrelar essa fé, transformá-la viva,
é através das nossas obras, com o combustível dos nossos melhores sentimentos. Então, é fazer com que a centelha divina que está dentro de cada um de nós, que é essa fé viva. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus e trazemos dentro de nós a herança do nosso Pai. E a sua herança é essa centelha que a cada dia e a cada momento vai nos fazer amar mais o nosso irmão, compreender melhor as suas dores, nos doarmos para não só nos ajudar, mas ajudá-lo também. E aí a gente estava falando antes do trabalho, né? O trabalho ele é importante para a nossa evolução. Tudo trabalha no nosso mundo. Tudo tem o seu lugar. Então, mesmo o nosso trabalho seja remunerado, seja beneficente, ou até mesmo no momento de descanso, nós podemos ser exemplos para o bem e para o amor. Nós podemos ser exemplos para irmãos que vêm até nós de forma direta ou indireta, com palavras, ou simplesmente ouvindo. Então é importante, meus irmãos, a cada momento, a gente se vigiar, entendermos da nossa importância, a importância que cada um tem na harmonia do nosso planeta, na harmonia do universo. Porque quando a gente vibra amor, quando a gente emite amor, quando a gente emite coisas boas, mesmo não falando, nós vamos envolver aqueles que necessitam, para que ele possa também abrir o seu coração e construir em si uma fé vitoriosa, uma fé que vai consolar o seu coração, acalentá-lo nas piores dores. Então, é nossa obrigação, é nosso dever, que temos esse conhecimento de alertar outros tantos que ainda não têm como nós, esse despertar, esse olhar que nós temos, de que as dores, as dificuldades, mesmo que não sejam fáceis, mesmo que não sejam, vamos dizer assim, tiradas do nosso caminho, mas nós vamos ter um entendimento melhor, sabendo que não é um castigo de Deus, porque o nosso Pai, ele não quer que nenhum de nós sofra, não. Se Deus é todo amor, como é que ele quer que os seus filhos sofram? Nós estaremos aí colocando neles sentimentos que nós temos. Nós estaremos humanizando esse ser, vamos colocar assim, essa inteligência suprema, que nós ainda não temos a capacidade de compreender, porque conforme foi dito pela espiritualidade superior, nos falta ainda palavras, nos falta sentidos, nos falta compreensão. Então, como é que nós vamos dizer que esse pai quer nos castigar? Não. Assim como as leis humanas que nós temos para que a gente possa aí ter uma convivência melhor uns com os outros, termos aí um respeito pelo que é do outro, o que é meu. E, lamentavelmente, nós ainda precisamos da punição, no caso da lei humana. As leis divinas, elas existem para essa harmonia do universo. E quando nós tivermos esse entendimento, as leis do homem não serão mais necessárias. Tudo em nós vai brotar
vai existir de forma mais natural. Porque o amor vai ser a base de tudo o que fizermos. E aí a gente volta para o nosso mestre, modelo e guia, Jesus. A força espiritual, governador do nosso orbe. Ele não precisaria em momento nenhum passar pelo que ele passou. Se deixar ter aí crucificado, deixar o corpo físico ter sido sofrido, sentido as dores do corpo físico. Tal o poder que aquele irmão tinha. Bastaria que simplesmente ele estalasse os dedos, ou que ele pensasse. Só que não foi isso que ele veio trazer aqui. Ele não veio nos trazer vingança, ele não veio nos trazer ódio, ele veio nos trazer misericórdia. Então, ele nos mostrou que mesmo ele, com todo o poder, toda a sabedoria que ele tinha, ele não iria contra os irmãos. Ele não se colocaria numa posição de superior na terra a esses irmãos. A sua elevação era e é uma elevação moral. Tanto que os nossos irmãos ainda trevosos, os nossos irmãos ainda perdidos, eles tinham um respeito muito grande por Jesus. Eles sabiam do poder que aquele espírito tinha moralmente. Ele não tinha coroas, foi humilhado pelos homens, foi colocada nele uma coroa de espinhos. Ele não tinha dinheiro, o material que nos corrompe, mas ele tinha um poder muito maior, que era o poder moral, o poder do amor, da misericórdia. Tudo isso foi construído nele, através do trabalho. A sua fé foi construída servindo o irmão. E mesmo espírito puro, ele nos falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, meus irmãos, esse é o exemplo que nós temos. Esse é o exemplo real. Esse é o exemplo do que nós precisamos fazer para o próximo. Seus ensinamentos são tragos para a gente falando do amor a Deus, do amor ao nosso próximo, a nós mesmos. Então a gente vê que ele construiu. E em nenhum momento ele se voltou e falou para a gente que seria fácil. Não. Ele nos falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não o nosso mundo, porque aqui ele era o governador, ele acalmava a tempestade, ele manipulava os fluidos. Mas no mundo em que ele viveu, no mundo de egoísmo, de dores, ele construiu dentro dele esse espírito valoroso. E ele vem nos mostrar isso. Por isso que a fé, como diz o nosso querido Tiago, ela precisa de obras. Não da fé contemplativa ou das obras sem fé. Das obras feitas simplesmente para que a pessoa tenha aí aplausos, parabéns, né? Vamos dizer assim, plateia. No próprio Evangelho nos falado.
não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Ou seja, não saiba uma mão o que faz a outra, né? Quer nos dizer que a gente não precisa divulgar o bem que a gente faz. É claro que quando o bem ele se destaca muito, muitas pessoas, e aí eu não digo, né, que são as próprias pessoas que buscam isso, mas o bem que essa pessoa faz toma destaque. Então, é necessário que a gente faça o bem aos pequenos, aqueles que chegam, que são como nós, que nós iniciamos no nosso lar, que nós iniciemos no nosso lar, que a gente possa também se construir através do bem que esse irmão nos traz. Porque em muitos momentos a gente fica pensando, né? Quando a gente ajuda alguém que vem na nossa casa, ou na nossa casa espírita, ou na rua, nossa, como eu sou bom, né? Ajudei aquele irmão. Mas será que nós somos esse bom que a gente enche a boca para falar? Será que a gente não tem que agradecer esse irmão que nos dá a oportunidade de exercer essa caridade? De ver nele essa dificuldade e aprender a compartilhar o pouco que eu tenho? Nenhum de nós é melhor do que o outro. Estamos em patamares diferentes, sim. E aí eu não falo de valores físicos, dinheiro, poder, não. Eu falo do nosso entendimento da nossa caminhada. Cada um aproveita a sua encarnação da forma que melhor lhe convém, usando o seu livre-arbítrio para esse desenvolvimento. Cada um de nós. Mas o que é importante? É nós sabermos que todos, quando desencarnarmos, vamos voltar para casa. Vamos voltar para o mundo espiritual. E aí, a nossa consciência vai nos perguntar: o que fizeste da encarnação em que estiveste? Deu até uma riminha, né? Mas o que a gente fez da nossa encarnação? Será que eu consegui cumprir um pouco do que a que eu me comprometi, do que eu me comprometi? Será que eu ajudei os irmãos que vieram até mim? Será que eu estendi a mão para os meus filhos? Para os meus familiares? Ou fiquei naquela fé contemplativa, tentando converter os outros com relação aos erros deles, não olhando para o meu e não me convertendo? E como é que eu me converto? Praticando os ensinamentos do Mestre. É claro que nós não faremos isso de um dia para o outro. Somos espíritos milenares, a oportunidade é sempre nos dada. Temos essa oportunidade em todos os momentos. E antes de eu converter o meu irmão, e antes de eu dar conselhos e pregar, eu tenho que ter isso dentro de mim. Eu tenho que ser exemplo. E não simplesmente usar do verbo. Quantos irmãos nós não conhecemos, seja nessa ou naquela religião, tá? Independente de religião. Quantos irmãos nós não conhecemos que têm o dom da oratória, convencem os outros, mas que não praticam o que dizem? Então, a gente vai vendo no nosso dia a dia que nós temos que fazer a diferença. Diferença nas pequenas coisas.
diferença na nossa caminhada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Respeitar as dificuldades do outro. Eu tenho a facilidade de falar. Um outro irmão meu não tem, não se sente à vontade de falar com as pessoas, com o público, de ser um orador. Mas tem outras qualidades. Então, cada um de nós tem que respeitar os limites do outro. Estar pronto a ampará-lo. Se ele nos pedir conselho, um, um olhar, a gente vai dar. Mas impor, dizendo que se você não se mudar, você vai para o umbral, você vai para o inferno, para que a pessoa não se modifique, mas que faça o que é certo, não por sentimento ou por entendimento, mas por medo. O nosso trabalho é a cada dia irmos convivendo uns com os outros, trabalhando uns para os outros, servindo sempre, independente de muito obrigado, independente de agradecimentos, de presentes, de qualquer coisa. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dar o melhor de nós. Sentir de uma forma mais sincera, para que aquele irmão consiga, como eu, essa transformação. Aqueles que ainda continuam na ignorância vão ter a sua oportunidade. Se nós não quisermos nos modificar, nós teremos a nossa oportunidade. Agora, vai depender sempre de nós. O convite é feito a todo momento. Jesus falou com Públio Lentos, né? O nosso querido Emmanuel hoje, como ele se apresenta. Você pode me seguir hoje ou daqui a milênios. Emmanuel não quis naquela hora, então ele foi há milênios. Então a gente sabe que o convite é feito a todo momento. Sofrer mais tempo ou menos tempo depende de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio. Nós não podemos nos colocar acima das leis divinas só porque eu passo meu tempo orando. Não são só as palavras que vão me ajudar. A prece, ela é de extrema importância. Nós não estamos aqui questionando isso. É um instrumento poderoso para nos ajudar a manter a sintonia com o mais alto, para ajudar o nosso irmão. Mas se nós não fizermos por onde, nós não trabalharmos, nós não nos modificarmos, nós podemos orar muito, rezar muito, que nós não vamos conseguir. É necessário que a gente vá fazendo essa transformação interior, colocando valores melhores. Tanto que nós sabemos que Jesus, esse Espírito maravilhoso, sabia que não era só contemplar ou glorificar a Deus. Ele fazia isso sim, ele louvava o Pai, sempre. E sabe da importância do nosso Pai. Mas ele, por amor infinito a nós, veio nos mostrar, exemplificar estes ensinamentos através do trabalho, não só das palavras. Ele uniu os dois. Então que a gente possa, a cada dia, a cada momento, irmos nos colocando aí como aquele filho de Deus que está amparado,
que pode se modificar, sim, porque todos nós podemos, mas temos que nos esforçar para isso. Temos que perseverar no trabalho. Temos que nos doar aos nossos irmãos. Não é uma caminhada fácil. Como nós falamos, o próprio Mestre veio nos mostrar. É por isso que Deus não nos criou espíritos puros, porque Ele queria que a nossa evolução fosse uma conquista nossa, fosse verdadeira, fosse um merecimento. Então, se a gente consegue ir se modificando, se a gente consegue ir se transformando, quão valoroso isso não é para a gente. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente estende a mão, ampara, a gente se sente tão bem, né? Mesmo que aquela pessoa não reconheça, mesmo que essa pessoa não venha agradecer ou nos desejar coisas boas em dobro. Mas a gente sente bem por fazer a nossa parte. Então, que a cada dia nós possamos ir modificando o nosso olhar e nos esforçando, fazendo essa avaliação que Santo Agostinho nos trouxe, né? Quando ele, à noite, quando ele ia deitar, ele revisava todo o seu dia para saber no que ele poderia ser melhor, no que ele tinha errado, se ele tinha ofendido alguém. Então, que a gente comece a construir isso. Nós estamos num mundo de transição, nós estamos num processo de transição. As situações vão ficando cada dia mais difíceis, sim. Mas se nós estivermos conectados ao trabalho, ao bem, deixando que a nossa fé seja uma fé atuante e não contemplativa, nós vamos conseguir revencendo as nossas más inclinações. Ir aí lapidando as nossas dificuldades, as nossas más tendências. Então, que nós não percamos a nossa fé, que ela seja uma fé viva, brilhante, que nós consigamos compartilhar com os nossos irmãos essa luz que está presa nos nossos corações. E aí o nosso crescimento, ele vai ser paulatino, sim, devagar, mas ele vai existir. E aí, quando nós chegarmos lá no plano espiritual, que a nossa consciência vier bater, nós vamos, sim, talvez não ter cumprido tudo, com certeza, mas ter conseguido fazer pelo menos um pouco. E se dentro desse pouco nós tivermos servidos os nossos irmãos, doado ele amor, envolvido seus corações, alimentado também, não só o espiritual, alimentado o corpo físico, porque o Tiago nos fala também com relação a isso. Se a pessoa chega até nós, pede comida, e a gente não doa, em muitos momentos a gente não tem, tá? Mas ele quer nos dizer o quê? Só doar o alimento físico vai sanar a fome naquele momento. Mas se aquele irmão não tiver o alimento físico, ele não vai conseguir entender os ensinamentos de Jesus, esse amor infinito do Pai. Porque nós precisamos do corpo físico para esse trabalho, para esse entendimento. Então é necessário que a gente faça isso. Doe naquele momento aquele irmão, quando nós pudermos, dentro das nossas condições, o que é necessário. Porque é através dessa doação do físico, do alimento, que nós vamos conseguir passar para ele
também um alimento espiritual. Porque naquilo que nós doamos, quando doamos com o coração, nós envolvemos aquele irmão nos melhores sentimentos e nas melhores vibrações. Talvez acalentando, acalmando e dando esperança para aquele momento. Mas que nós não nos prendamos só a isso. Temos tantas coisas boas para doar, que nós possamos encontrar em nós o que é melhor, verdadeiro, não o mais fácil, que é o amparo material, mas também o amor, a fraternidade, aquele momento de escuta que nós construímos juntos. Então, meus irmãos, que a gente possa entender que a fé viva é a fé que se mostra com obras, obras calcadas no amor, embasadas na fraternidade, na solidariedade e na boa nova do Mestre. Não só nas palavras, mas no ato. Que sejamos exemplo, que sejamos aí aquele irmão que vai ser exemplo para o outro. Agora, que tenhamos isso certo dentro de nós. Se aquele nosso irmão, naquele momento, ele não está preparado para absorver essa luz que a gente vai doar para ele, que a gente o envolva nas nossas preces, que a gente o envolva no nosso coração, para que ele, no momento certo, sofrendo mais ou não, mas com certeza sofrendo mais, entenda tudo isso que nós tentamos passar para ele. A gente não tem uma frase, um ensinamento que nos diz, né? Dito popular, quem não vai a Deus pelo amor, vai pela dor. Então, mas que nós não estamos aqui para julgar. Nós esperamos que todos venham pelo amor. Independente dessa pessoa entender isso ou não, que nós possamos estar sempre, né? De mãos abertas, coração aberto, para dar a esse irmão o que lhe é necessário, pedindo a espiritualidade amiga e benfeitora que nos intua naquele momento. Então, que a paz do Senhor esteja sempre nos nossos corações, que nós possamos ter mais oportunidades, não só de refletir, mas de vivenciar as nossas reflexões, que nós possamos ser aí instrumentos do Pai para divulgar o seu Evangelho. E quando a gente fala divulgar, é através das palavras e das obras. Que a nossa fé nunca esmoreça, que nós continuemos sempre trabalhando em nosso benefício e principalmente no benefício do nosso irmão. Então eu desejo a todos vocês muito amor, muita paz e muita luz. E a gratidão. E nós vamos fazer aí a nossa prece. Essa prece aí de agradecimento. A prece que nos conecta à espiritualidade amiga e benfeitora, junto com as nossas obras, com os nossos pensamentos, porque nós somos um conjunto de fé, boas obras, bons sentimentos, que nós possamos doar para os nossos irmãos, amar o nosso próximo, como o Mestre nos falou, da melhor forma, da forma mais pura, sem julgamentos, sem preconceitos, aumentando aí a nossa construção e a construção do nosso irmão. Nós nos doamos a Ti, Senhor, agradecendo pela oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, não só dessa reflexão,
mas da nossa encarnação. Que possamos aproveitar da melhor forma os chamamentos que nos são chegados para sermos envolvidos e envolvermos a todos que estão ao nosso lado ou distantes. Que a boa nova faça sempre parte da nossa caminhada. Que nós nunca esqueçamos que trazemos dentro de nós a luz do amor, a centelha do Pai, porque somos seus herdeiros. Que tenhamos mais um dia abençoado, cheio de luz, e que as oportunidades que nos chegarem sejam aproveitadas da melhor forma, dentro do olhar do amor e da oportunidade. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão, espiritualidade amiga e benfeitora. E gratidão, Pai, por estar sempre conosco, nos envolver. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, muito obrigada. Nós agradecemos a todos vocês por esse momento abençoado. E antes da gente encerrar, eu quero fazer um comentário com vocês. Antes desse momento aqui, de eu iniciar a palestra, eu tive muitas dificuldades. O computador não funcionava, tá? E olha que eu entrei antes. A internet não funcionava. Eu comecei a ficar nervosa. Eu comecei a ficar ansiosa. Eu tô até suando mais. Mas, de repente, algo falou no meu ouvido assim: irmã, sobre o que você vai falar? Falei sobre a fé viva. Eu pensei, né? Eu conversando comigo sobre a fé viva. Então, vamos ver se a sua fé ela é realmente viva. Você realmente sabe desse brilho que está dentro de você? Confie em Deus. Acredite. E aí, meus irmãos, de repente, né, tudo fluiu. Mas eu sofri um pouco, viu? Mas eu estou falando isso para vocês verem que sempre que a gente quer construir algo, que a gente quer fazer algo, dificuldades virão para nos mostrar se realmente a gente pode falar desse assunto, né? Se nós estamos preparados. Porque eu quase falei assim com a Gisele: Gi, não vou conseguir, faz aí. Mas aí eu parei e pensei que a gente tem sempre que manter essa fé e essa luz sempre vibrante. Me desculpem, eu me emocionei, mas eu precisava passar isso para vocês. Fiquemos todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.